Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 36ª aula, parte 10 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula vou continuar o desenvolvimento da nossa loja virtual de esportes. Eu vou abrir aqui o projeto na última videoaula, feito na última videoaula, né? Eu tenho aqui o nosso projeto e já levantei aqui o servidor para ganhar tempo. Vamos lembrar o que nós implementamos. Nós fizemos a implementação, tá, ativando a segurança baseada em formulários. Como que nós fizemos isso? Nós vemos aqui no web config, né? E eu defini aqui a tag authentication mode igual a forms, tá? E defini login URL como sendo usuário login. De forma que os usuários não autenticados, eles serão direcionados para a action login do controlador do usuário. O timeout aqui refere-se ao tempo de vida do ticket de autenticação que a ASP.NET cria para verificar se o usuário está autenticado ou não. Dessa forma, agora, somente usuários autorizados poderão acessar a área de administração. E como isso foi feito? Nós usamos o atributo, o filtro no admin controller, authorize. Tá? Usado dessa forma, esse filtro aplicado aqui na classe controlador, admin controller, ele vai ser dado por todas as actions. Então, para acessar qualquer método action aqui do admin controller, o usuário vai ter que estar autenticado. Assim, quando qualquer usuário clicar aqui no botão administrar, a action menu admin vai ser invocada. E como ela está herdando o filtro authorize, ela vai requerer a autenticação. Tá? E usuários autenticados, não autenticados, vão ser direcionados para a action login do controlador usuário, que vai apresentar o formulário de login. Então é isso que nós implementamos. O usuário, quando eu clicar aqui, o formulário de login ele é apresentado. Então nesse formulário nós definimos um view model, o login view model, onde eu defini o usuário e senha. Eu usei data annotation de forma que se você clicar aqui, eu tenho a validação do lado do usuário. E para mim logar, eu vou usar o usuário Macorati 123456778, que é a senha dele. Lembrando que nós aplicamos o hash da senha usando o helper crypto. Opa! Clicar em login. Tá aqui, ó. Ele dá bem-vindo Macorati, tá? E apresenta o link para logout. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos usuários cadastrados. Eu tenho aqui o usuário Macorati, Então vamos criar um novo usuário aqui, ó. Vou colocar aqui o usuário, vou colocar o usuário admin. Vou colocar a senha 123456778 e vou criar. Aqui eu não traduzi ainda, criei mais um usuário. As permissões definidas até o momento são admin, usuário, gerente e vendas, E as permissões do usuário, vamos ver quais são as que eu tenho definido. O usuário Macorati é admin, Então vamos criar uma nova permissão. Eu vou falar que o usuário admin, que eu acabei de incluir, ele é apenas um usuário, tá? E vou criar a nova permissão. Pronto, ó. O Macorati é admin, o admin é o usuário. Certo? Muito bem. Da mesma forma que eu utilizei o atributo authorize aqui no controlador admin controller, eu posso ser mais específico na restrição. Vamos supor que eu queira agora, aqui ó, eu vou usar aqui apenas como exemplo, o controlador categoria controller. Então aqui eu quero que apenas, então eu vou dar um authorize,
né? E agora aqui eu quero que apenas os usuários, categoria controller, né? Eu quero apenas que os usuários, o usuário Macorati tenha acesso aqui à categoria controle. Então, eu estou definindo aqui nesse controlador, tá? Que somente o usuário Macorati vai ter acesso. Eu estou sendo mais restrito. E aqui, ó, na permissão, deixa eu copiar aqui, ó. Na permissões eu vou definir que somente o usuário admin tem acesso. Então o Macorati ele tem acesso na categoria, tá? E o admin tem acesso na permissão. Então vamos executar. Eu vou logar com o Macorati e vou tentar acessar a permissão. Depois eu vou logar como admin e vou tentar acessar a categoria. Então, tanto o Macorati como... Deixa eu dar um logout aqui, ó. Tanto o Macorati como o admin, eles têm acesso à área de administração, né? Eles têm que estar somente autenticados. Então, ó, eu vou logar como Macorati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, eu vou logar. Então, eu vou tentar acessar... Deixa eu ver como é que eu fiz mesmo. Permissão é admin, né? Não, permissão. Então, vamos lá. Eu vou tentar acessar a permissão. Eu sou o Macorati. Olha lá, ele não deixa, tá vendo? Somente o usuário admin tem acesso lá. Então, agora, vou dar um logout e vou logar como admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora eu sou usuário admin. Agora eu vou tentar acessar a categoria. Olha lá, ele não deixa. Somente o usuário Macorati vai ter acesso a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A categoria. Tá lá. Então, essa é uma forma de ser mais específico na restrição. Embora não seja muito fácil de administrar isso, tá? Por usuário. Então, nós vamos ver nesta aula como eu posso criar perfis, tá? E gerenciar perfis é mais fácil. Só que antes disso, vamos dar um logout aqui e vamos criar aqui, ó, quando o usuário clica em login, ele só pode fazer o login se ele tiver já cadastrado, tá? Então, eu vou criar um formulário aqui de registro agora, tá? De forma que quando eu clicar aqui, o usuário vai poder se registrar como um novo usuário. Para fazer isso, da mesma forma que eu fiz para login, eu vou usar um padrão ViewModel, tá? Eu vou criar na minha pasta model, um model chamado registro ViewModel. Lembrando que esse padrão ViewModel, ele é utilizado muito nas aplicações SNET MVC e ele é usado, o ViewModel, ele representa os dados que vão ser exibidos, vão ser tratados apenas pela View. Eles não fazem parte do meu modelo de domínio, tá? Eles são usados para fazer a ponte entre o controlador e o domínio model. Então, da mesma forma que eu fiz com o login, eu vou aqui na pasta Models, vou selecionar a pasta Models, né? Eu já tenho o login de model, e vou selecionar Project Add Class. E vou chamar registro View Model. Ele vai criar uma classe para mim, né? A classe registro View Model. E eu vou usar o Data Annotation da mesma forma que eu fiz no login, né? Data Annotations. E aqui eu vou definir os campos, as propriedades dessa minha classe. E para ganhar tempo eu já vou copiar e colar aqui, ó. Tá? Então aqui eu estou estou definindo propriedade de nome, tá? Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Nome, tá?
eu vou exibir lá na view o texto nome. Aqui, a propriedade de senha, eu estou definindo ela como obrigatória, tanto o nome como a senha. E aqui eu estou definindo aqui uma restrição de tamanho mínimo. Não, o tamanho mínimo tem que ser 5 caracteres. Tá? O tipo de dados é password, data type. Ele vai ser renderizado como o tipo de senha. E eu tenho confirma senha. Lembrando que aqui, ó, nesse ViewModel, eu tenho informações que eu tenho lá na minha tabela usuário, que é o nome e a senha, mas a propriedade de confirma senha só existe aqui no ViewModel, tá? Porque esse model aqui, ele foi criado apenas para ser utilizado na View, tá? Então agora eu tenho que ir aqui no controlador do usuário, né? Onde eu defini, ó, o login, né? Que é o get, e o login e o logout depois. E aqui logo em seguida eu vou definir o que? Eu vou definir um método action result, eu vou chamar de registro. E aqui eu só vou retornar a view. Então, esse aqui, ó, é o get. Lembrando que o formulário de registro, da mesma forma que o formulário de login, eu tenho a apresentação do formulário, que é o get, e depois eu tenho o post. Então, eu vou copiar e colar aqui, ó. Vou deixar preparado que esse aqui, ó, é o... Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Copiei errado aqui, né? Registro. E aqui eu tenho que decorar ele com o atributo HTTP post, que ele vai tratar o post do formulário. Quando o usuário preencher, né? E ele postar. E aqui eu vou usar o meu model, registro do model, e vou receber aqui os dados via model binding, que vai injetar aqui no meu controlador as informações que o usuário preencher no formulário e clicar no botão submeter. Então já defini o post, eu vou definir aqui, ó, aqui vai ser a minha lógica, né? Para registrar o usuário, que eu ainda vou definir. Vamos dar um build, ver se não tem nenhum erro aqui. Beleza. Então eu vou criar o formulário, a view, né? Vou clicar com o botão direito aqui no método action registro e vou dar add view. Vou selecionar aqui empty, não vai ser uma view parcial, né? Vou dar um add. Para ganhar tempo eu vou copiar e colar o código, que é muito simples. Aqui, só para você perceber a diferença, ó, aqui eu estou usando, né, o model, registro do model, na diretiva model, né? Estou tendo um formulário, ó, onde eu estou invocando a action registro do controlador usuário usando o método post. Aqui eu estou usando um estilo no formulário. Então, ó, aqui, diferentemente da action login, eu só estou usando o validation summary. E eu estou usando o text box for, o label for, né? Aqui eu tenho que ajustar isso aqui, ó. Que a hora que eu copiei e colei ele, tá aqui o meu formulário. Então, o visual dele vai ser diferente, tá? Eu estou fazendo isso para você poder comparar, quer ver? Vamos abrir aqui na view usuário, ó. Usuário. Ó, o login. O login eu estou usando o editor for, tá? Esse editor for, ele é um HTML helper um pouco mais inteligente, tá? E ele renderiza de uma forma mais eficiente
No registro aqui, ó, outra coisa, aqui no login eu estou usando o validation message for. Então, as mensagens de erro de validação, aqui a validação está sendo feita no modelo, que é o validation summary, e por propriedade. Aqui no registro, eu só estou usando o validation summary, eu só estou validando o modelo. Então, ele vai exibir aqui somente, ele não vai exibir do lado da propriedade, tá? Então, eu tenho registrado o usuário, a minha view está pronta, certo? Criar nova conta, beleza, está tudo ok. Então, vamos voltar aqui para o nosso controlador usuário. Então, quando o usuário postar as informações, eu vou ter que tratar e definir a minha lógica para registrar o usuário. Eu vou registrar o usuário, né? Aonde? Eu tenho que registrar ele aqui na minha tabela de usuário, né? Aqui, ó. Certo? Então, eu vou precisar do meu contexto. Eu vou usar aqui, ó, o mapeamento do Entity Framework com a minha tabela usuários. Então, vamos lá. Vamos definir aqui no usuário, né? Tá aqui, ó. Não. Usuário e controle. Vamos ver a nossa lógica agora. Então, aqui, ó, inclusive, que eu vou também usar o validate anti-forgery token, tá? Que pode evitar o ataque de hackers. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o meu model está num estado válido, né? Model state is valid. Se ele for válido, o que eu vou fazer? Aí eu vou usar vou criar uma instância do meu contexto, tá? Eu vou chamar data context, dc, new produto contexto. Certo? E aí, eu vou definir um novo usuário, que é o que eu estou incluindo, né? Eu vou criar uma instância da minha classe usuário, aqui está definido ali no meu contexto. E aí eu vou pegar esse novo usuário, vou pegar o login, a propriedade de login, e vou atribuir o que veio no model. Vai ser o nome, né? O novo usuário. Então, aqui é que eu estou fazendo a ponte entre o view model e o modelo de domínio, tá? Onde o model aí está representando o meu registro view model. E o novo usuário lá, eu estou criando uma instância da minha entidade de domínio usuário. Aqui, olha, na senha eu vou usar o crypto helper, né? Vou dar o crypto, vou dar hash password, para ele armazenar a senha como um hash. Foi a lógica que eu utilizei, né? Vocês estão lembrados. Aí, depois que eu fizer isso, lá no meu contexto, usuários, adiciono o usuário no contexto, o novo usuário, né? O usuário que eu estou acabando de criar. Aqui eu vou exibir uma mensagem, né? Lembra do temp data? Que eu utilizo para persistir informações entre as requisições. Mensagem, vou definir aqui, ó, string format. Aqui eu vou definir o usuário foi incluído com sucesso. E aqui eu vou colocar o nome do usuário, que vai ser model nome. Deixa eu levantar aqui para você enxergar o que eu estou fazendo. Tá? Isso aqui é apenas para exibir a mensagem, né? E depois eu dou um save changes, que vai persistir as informações no banco de dados.
tá? Aqui, qualquer problema, eu retorno o model. Então, se o modelo for válido, eu vou fazer tudo isso. Vou criar um novo usuário, atribuir os valores do viewModel ao meu modelo de domínio, incluir um novo usuário no contexto, exibir a mensagem que ele foi incluído e dar o Save Changes. Melhor dar depois, né? Se houver algum erro aqui, né, eu não exibo a mensagem. Então, ó, a lógica do meu registro que vai tratar o post está definida. Então, eu posso agora testar o registro do usuário. Vamos lá. Deixa eu dar um build na solution e verificar se está tudo ok. Nenhum erro. Vamos executar, então. Ver se o nosso formulário de registro está funcionando do jeito que a gente queria. Tá? Vamos apresentar aqui o catálogo de produtos. Tá? Então eu vou dar login. Vou me logar. Aqui eu tenho o link, ó, para usuário e registro. Quando eu clicar aqui, olha lá, ó, criar uma nova conta. Aí eu vou definir um usuário aqui, ó. Vou chamar aqui Maria. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou confirmar a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, se eu não informar, se eu tentar salvar sem informar os dados obrigatórios, ó o validation summary, ó, tá vendo? Ele não apresenta aqui do lado do jeito que o login apresenta, tá? Porque aqui no formulário de registro eu só estou usando o validation summary. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou registrar um novo usuário. Ó, Maria foi incluída com sucesso. Tá? A mensagem, né? Se eu for aqui no banco de dados, vamos ver os usuários que eu tenho aqui. Ó. Select. Olha lá, Maria. Olha o hash da senha. Né? Muito bem. Então, o nosso formulário de registro já está funcionando. Certo? Então, vamos agora incrementar a nossa aplicação fazendo o seguinte. Tá? Nós vamos agora criar um filtro personalizado. Você sabe que na Finet MVC, os filtros Action, eles injetam lógica antes e depois da execução. É o que nós fizemos aqui, ó, quando eu defini aqui no admin, ó, o authorize, isso aqui é um filtro de autorização. Eu estou usando o atributo authorize, né? Ele coloca uma lógica, antes que qualquer método action seja executado, ele vai verificar se o usuário está autenticado, senão ele não deixa acessar. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar aqui os recursos do filtro, no caso de autorização, e eu vou criar um filtro customizado que vai herdar do filtro authorize. Certo? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui. Eu vou na minha aplicação web, MVC, né? Aqui, ó. E eu vou criar uma pasta. Vou colocar new folder. Vou colocar aqui, ó. Segurança. Criei uma pasta, tá? Você pode fazer isso em outro projeto, né? Pode fazer isso aqui de outra forma também. E aqui eu vou criar uma classe. Eu vou selecionar a pasta segurança da add class. E eu vou definir aqui uma classe que vai filtrar com base na classe no atributo authorize. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, permissão filtro, que vai ser um filtro de permissão. Essa vai ser a minha classe. Permissão filtro. Então, essa classe aqui, ó, ela vai herdar
da classe Authorize Attribute. Aqui ele está reclamando que eu tenho que herdar do System Web MVC. Então, nessa classe, eu vou sobrescrever override, né? O método onAuthOrization. Olha lá. E o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu só vou verificar se o usuário ele é autorizado, e se ele não for autorizado, eu vou mandar ele para o formulário de login, tá? Muito bem. Então, eu criei aqui meu filtro de segurança, aqui na pasta permissão filtro, e agora eu vou utilizar, né? Até agora, você deve estar se perguntando, para que servem essas autorizações aqui, ó? Deixa eu ver se minha avaliação... Lembra que eu criei a tabela de permissões? Por que servem essas permissões aqui? Agora que nós vamos utilizar essas permissões. Eu estou atribuindo aos usuários as permissões, né? Ó. O usuário 1 tem a permissão, o usuário 4 tem a permissão 1, que é de admin. O usuário 5 tem a permissão 2, que é do usuário. Tá? Então, agora eu vou usar isso. Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou fazer o seguinte. A ASP.NET, ela fornece os providers, roles e membership, que fornecem os recursos para gerenciar a autenticação e autorização. Onde a autenticação é o processo que verifica a identidade do usuário e a autorização é aquela que faz o gerenciamento das permissões do usuário. Agora, eu vou fazer o gerenciamento das permissões. Só que eu vou customizar isso para a minha aplicação. Por quê? A ASP.NET ela me fornece isso já pronto. Eu posso usar os roles, mas eu customizei. Eu criei a minha tabela, né? Se eu quiser usar da ASP.NET, eu vou ter que usar o banco de dados que a ASP.NET cria. No caso aqui da ASP.NET MVC5, ele vai usar o Identity, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o provedor roles, que é responsável pela autorização, onde eu posso usar atribuição de grupos e permissões. Só que eu vou usar a lógica que eu implementei aqui na minha aplicação, tá? Onde eu defini as tabelas permissões, usuários e usuários permissões. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso criando um role customizado que vai dar da classe role provider. Você está vendo como isso é muito simples? Então vamos lá. Eu vou, na pasta segurança, vou adicionar uma nova classe. E eu vou chamar essa classe aqui, um nome legal aqui, ó, permissão provider. Permissão provider. Permissão provider. Muito bem. Então, eu vou usar aqui os recursos, deixa eu aumentar aqui o código para você ver, melhor, do role provider, que é um provedor que já existe na ASP.NET. Deixa eu só usar o namespace. Ele está lá no namespace Using System Web Security. Está aqui, ó. Quando eu faço isso, ó, eu vou ter que implementar todos os métodos dessa classe base. É uma classe abstrata, ó. Tá vendo? Ó? Options to implement abstract class. Então, eu vou mandar implementar. Tá vendo? Ele vai jogar um caminhão de métodos aqui. Só que eu só vou implementar um. Os outros eu vou deixar aqui somente para serem feitos. Eu só vou implementar esse aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Get roles for use. Tá? Esse que eu vou implementar. Get roles for use. Aqui, então, esse aqui eu vou fazer a minha implementação. Tá? Get roles for use. Para ganhar tempo, eu vou copiar e colar aqui para a videoaula não ficar muito extensa. Que eu vou usar a minha lógica, né? Ó. Então, aqui o que eu estou fazendo? Ó? Eu vou precisar aqui da referência ao meu contexto, né?
E aqui, ó, deixa eu recolher isso aqui. E olha aqui, ó, eu implementei o getRolesForUse, que vai me retornar um array, tá vendo? Ó, um array das permissões do usuário, tá? Só que ele vai buscar isso aonde? Lá na minha tabela de usuários permissões, tá vendo? E como é que eu faço isso? Ó, eu crio uma instância do contexto, tá? Eu seleciono o usuário pelo username que esse método recebe, verifico se esse usuário é nulo. Se ele for nulo, ele não tem nenhuma permissão, então retorna uma string vazia. Se ele for diferente de nulo, eu vou lá nas permissões e seleciono todas as permissões que esse usuário tem, ó, e retorno as permissões. Certo? E esse método aqui, ó, getUser role não. Esse aqui, ó, isUserInRoles, eu vou implementar apenas para você ver como eu posso fazer. Aqui eu estou pegando, estou usando aqui o getRolesForUse, estou chamando, estou pegando as permissões para o usuário, tá? E estou verificando se a permissão e o usuário que tem aqui está contida aqui, se o usuário, né, ele tem essa permissão ou não. Tá? Mas basicamente o método importante é esse aqui, é o que vai me retornar. Então com isso eu posso usar os recursos da infraestrutura que eu implementei aqui, ó, que são as permissões que eu estou definindo. Agora eu posso verificar usando esse método, tá? Da minha permissão provider. Tá? Só que quando eu faço isso, quando eu customizo um role provider, eu tenho que informar para o framework ASP.NET MVC para usar esse provedor customizado. E como que eu faço isso? Eu vou lá no webconfig, eu venho aqui, ó, vou lá no webconfig, vamos lá. Então, ó, eu criei o meu role provider customizada, baseado na classe base, né, abstrata, role provider. Só implementei aqui o meu getRolesForUse customizado, que está usando a minha tabela de usuário e permissões. Tá? Se você quiser usar o que a ASP.NET fornece, lá na tabela ele vai criar um banco de dados com as tabelas, né? Nós já vimos isso lá no Identity. Para recordar, dá uma olhadinha na aula de ASP.NET Identity. Eu tenho que vir aqui no webconfig, né? E aqui depois de Authentication, para ganhar tempo, eu tenho que usar aqui, ó, a tag Role Manager e tenho que falar aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para você ver. Então tá aqui a minha configuração. Aqui eu estou informando para o framework que o provedor que eu estou usando, ó, ele chama permissão provider, que é o nome da minha classe, tá vendo aqui, ó, na pasta de segurança, e ele tá, ó, loja de esportes, virtual, não, loja de esportes web, é o nome do meu projeto. Ó, loja de esportes, que é o projeto MVC. .web, .segurança, que é a pasta onde ele está, .permissão provider, para ele saber qual é o provider que eu estou usando. Então ele vai usar esse provedor aqui, ó. Então ele vai usar esse método aqui. Se eu não falar isso para ele por padrão vai querer usar o do role provider. E eu não criei a infraestrutura para ele fazer isso, tá? Então já tem um filtro personalizado, tá? Que vai usar aqui
ou permissão filtro, que vai usar, que é daqui do filtro authorize, né? Então eu implementei aqui o filtro e defini aqui o meu role provider customizado que vai gerenciar as permissões. Então agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um debug para ver se está tudo correto. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, vamos no controlador aqui, ó, admin controle. Vamos supor que eu quero aqui, ó, o authorize é o filtro padrão que a ASP.NET fornece para mim. Agora eu criei um filtro personalizado. Qual é o filtro? A permissão filtro. Né? Aqui eu vou precisar só incluir o namespace aqui, ó. Então, olha, eu já tenho um filtro aqui, ó. Então eu vou falar assim, ó, que agora eu posso aplicar um filtro personalizado, que é o meu filtro permissão provider, que só vai dar acesso aqui ao admin controle aos usuários que têm perfil de admin. Tá? Vamos ver quem tem perfil de admin aqui no nosso controlador. O admin, vamos dar aqui o select, o admin é código 1. Vamos ver os usuários que têm permissão ID igual a 1. Usuário 4. Quem que é o usuário 4? Vamos lá. O usuário 4 é o Macorati. Então, só o Macorati vai poder acessar aqui, ó, a área de administração. Você quer ver? Ó, vamos executar. E eu vou fazer o seguinte também, ó. Eu vou aqui na classe permissão filtro, na permissão provider, e vou dar um breakpoint aqui para você ver o que ele está retornando das permissões aqui, tá? Então, ele já levantou. Tá? Então, agora, ó, quando eu clico aqui, ele vai pedir para autorizar. Eu vou me ligar como admin, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara não pode ter acesso aqui. Olha lá, ó. As permissões que ele está retornando, olha lá, ó. Tem uma permissão, ele é permissão de usuário, tá vendo? Vamos ver lá. Vou continuar aqui. Ó, ele não consegue acessar, tá vendo? Vamos agora como Macorati. Olha lá, as permissões, olha lá, ele é admin, tá vendo? Agora ele consegue acessar, tá vendo? Uma outra coisa que eu posso fazer que é muito legal, por exemplo, ó, esse botão de administrar, eu só quero exibir ele, vamos supor que eu só quero exibir ele para usuários que têm um perfil de admin. Tá? Então eu vou dar o logout aqui, ó. Vou vir aqui na view navega, no menu. Ó, o menu aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma lógica aqui. Vou fazer assim, ó. If o usuário, ó, ele tem um método isEnroll, está no perfil de admin, então eu vou exibir o menu. Opa! Eu vou exibir o menu. Se não, eu não vou exibir. Aqui ficou faltando. Então agora o menu, o link administrar, só vai aparecer para os usuários que tiverem perfil admin. Quer ver? Ó? Então eu vou dar um... Olha aqui, agora ele aparece para todo mundo, né? Não tem nenhum usuário autenticado.
Olha lá, ó, desapareceu o link admin. Administrar. Somente vai aparecer para os usuários que têm o perfil de administrador. Ó, o admin, ele não tem perfil de administrador. Ele não está cadastrado, né, no perfil de admin. Então eu vou dar o login. Ó. Olha lá, esse cara, ele é um usuário, embora ele chame admin. Então eu vou continuar. Ó. Tá vendo? Ele não conseguiu nem acessar a área de administração, porque eu tenho a restrição aqui, né, ó, no controlador, que somente os usuários de admin, e o menu administrar também não está aparecendo para ele. E tem acesso às demais áreas do site, tá vendo? Então agora eu vou dar o logout e vou logar com o usuário Macorati. Ele é administrador. Então eu vou dar um login, ó. Olha lá. O menu administrar apareceu para o usuário Macorati porque ele tem o perfil, tá? Ele tem aqui, ó, o perfil de admin. E enquanto que o usuário admin, ele tem o perfil de usuário. Então, são esse tipo de coisas que nós podemos fazer agora. Eu posso, agora também, definir, né? Por exemplo, aqui no... Vamos aqui na Action Admin Controller. Vamos supor que aqui em categoria Controller, eu quero definir somente os usuários com o perfil de... Vou ter que parar, né? Eu vou usar aqui eu estou usando Authorize, agora eu vou usar o meu filtro, né? Que é permissão filtro. Quando eu faço isso, eu tenho que incluir o namespace da pasta, né? Então, eu vou falar assim, ó, que somente os usuários que têm o perfil roles, né, de usuário podem acessar a categoria, tá? É claro que aqui eu estou fazendo, apenas para mostrar como funciona, tá? Eu posso, inclusive, aplicar isso não a nível de controlador, mas a nível de action, né? Vamos supor que aqui, ó, para criar uma categoria, somente o admin pode criar. Quem for do perfil admin. Certo? Então eu vou requerer na categoria, ó, aqui no admin controller, somente quem for do perfil admin, e na categoria, somente quem for do perfil admin. Né? Então eu vou remover aqui do admin controller esse, senão fica redundante, né? Fica meio sem sentido. Então, ó, todo mundo vai poder acessar, somente os usuários, vou usar o Authorize. Somente usuários autenticados vão poder acessar aqui a área de administração. Então, tanto o admin como o Macorati vão poder acessar. Só que na categoria aqui, ó, para criar categoria, somente o admin vai poder criar. Vamos supor que, no caso aqui, ó, vamos fazer o seguinte, é categoria não, né? Por exemplo, atribuir permissões ao usuário. Opa, aí eu vou fazer assim, somente permissão filtro, né? Que eu tenho que incluir o namespace. Somente os usuários com perfil de administrador, ou seja, que estão lá com atribuição de administrador, vão poder atribuir permissão aos usuários. Certo? Eu posso até combinar, né? Eu posso fazer assim também, ó.
Aí, tanto os usuários com perfil de admin e com perfil de usuário vão poder ter acesso aqui. Então, eu vou deixar aqui, ó, para atribuir permissão somente ao admin. E aqui em usuário, eu vou atribuir, vou falar que tanto o perfil usuário como o perfil admin vai poder acessar. Tá? Então, atribuir permissão só para admin, para usuário, tanto admin como usuário, e para acessar a área de administração somente os autenticados. Tá? Então, vamos executar. Lembrando que só está o usuário Macorati, eu vou dar o logout, vai sumir, né? Então eu vou dar aqui, ó, vou fazer o login. Vamos ver o login aqui. Só que eu acho que aqui vai dar um problema, né? Não vamos conseguir, por quê? Ó? Porque eu tenho que estar no perfil, né? Aqui eu não posso fazer isso. O login é feito aqui no usuário, né? Então aqui, ó, no login, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou usar agora o outro atributo, que é Allow Anonymous. O Allow Anonymous é um atributo, tá? Que permite que qualquer usuário não autenticado acesse a action. Tá? Vamos ver se agora vai funcionar. Embora eu tenha a restrição aqui, o Allow Anonymous, ele vai permitir o acesso, mesmo tendo com a restrição aqui no login. Vamos ver se vai funcionar. Então é uma forma, né? Se eu quero que alguns métodos actions sejam acessados, mesmo tendo uma restrição no controlador, então vamos dar o login. Olha lá, agora sim, ó. Então agora eu vou logar como admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, não deu certo. Macorati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver no admin. Qual a restrição que a gente usou? Tem que estar autenticado. É que aqui eu tenho que fazer isso aqui também, né? Vamos lá no usuário. Eu tenho que dar no get e tenho que dar no post, né? Senão ele não completa o processo. Então o Allow Anonymous ele é também muito importante, tá? Eu posso usar ele em conjunto com o Authorize ou com seu filtro customizado da forma que eu estou fazendo aqui. Então vamos fazer o login. Vou logar como Macorati. E agora ele vai completar aqui, né? Olha lá. Acessório de administração, né? Aqui, ó, tanto o admin como o usuário tem acesso ao usuário. Então vamos ver se está correto. Ao usuário, administrado usuário. Olha lá, certinho. Vou dar o logout. E para concluir, eu só quero dizer que eu posso usar os filtros do jeito que eu estou fazendo aqui, né? No controlador, na action, né?
Posso também aplicar o filtro globalmente. Por exemplo, ó, eu vou criar aqui uma classe, deixa eu parar, né? Vou criar uma classe aqui, ó, add. Essa classe, ela por padrão, quando você cria aqui usando o template ASP.NET MVC, por padrão, ela cria essa classe. Então, eu vou criar a classe com o mesmo nome, tá? Filter config. É uma classe que está na pasta app-start. Nessa classe, eu posso definir o registro dos filtros. Por exemplo, ó, vou incluir aqui, eu estou usando aqui, ó, deixa eu usar o namespace System Web MVC, tá? Então, aqui eu estou definindo aqui um método chamado Register Global Filters, tá? Que eu estou recebendo um filtro e estou dando um add na coleção de filtros. Aqui, quando eu faço isso aqui no app-start, para mim ativar isso aqui, eu tenho que vir aqui no Global Ajax, tá? E aqui depois de áreas, antes de registrar as rotas, eu tenho que chamar o método, deixa eu definir aqui a pasta dele, né? E tenho que chamar o método register global filter. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai chamar essa classe e vai fazer o registro do filtro e ele vai ficar sendo válido para toda a minha aplicação. Então, por padrão, o filtro de tratamento de erro, né, o handler erro, ele é globalmente registrado no Global Ajax, da forma que eu fiz aqui. Por padrão, ele é registrado. Então, aqui, ó, eu dei o filter config e registro global filtros, passei o registro do filtro. E aqui na classe filter config, ele faz o registro. Então, do jeito que está aqui, ó, o filtro handler erro, ele vai ficar globalmente registrado. Isso significa que ele fornece capacidades de tratamento de exceção para qualquer método action da minha aplicação. Se eu quiser atribuir o filtro authorize para toda a minha aplicação, é só fazer isso. Só que se eu fizer isso, eu não vou conseguir acessar mais nada, né? Porque ele só vai permitir que os usuários autenticados acessem qualquer método action. Tá? Então, usar aqui o authorize aqui, ó, como filtro global não é muito recomendado. Então, eu posso fazer a utilização global de um filtro usando aqui, ó, na pasta app-start, tá? A classe filter config e fazendo o registro no Global Ajax. Tá? Ou então posso fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, que é usando, deixa eu salvar, as permissões no controlador ou na action. Então, nessa aula, nós concluímos o nosso projeto, tá? E vimos como criar formulário de login, formulário de registro, como definir uma lógica para autenticação, para autorização, como criar um filtro customizado, né? Como usar a classe base Role Provider, né? De forma que, com esses conceitos, visto aqui na construção dessa aplicação, nós aplicamos muito do que nós vimos nas aulas durante o nosso curso. Né? Dessa forma, então, eu finalizo aqui a construção da nossa loja de esportes, né? Loja virtual de esporte, onde nós temos implementado o catálogo de produtos, um carrinho de compras, uma área de administração e mostrando uma lógica personalizada para autenticação e autorização usando os recursos da ASP.NET e da ASP.NET MVC. Fiz uma mistura. Tá? E nas aulas do curso eu mostrei umas 5 ou 6 aulas de como usar a ASP.NET Identity, que é o recurso mais moderno, né? Mais
atual que existe na Sprint MVC na sua versão 5, que você pode usar também. Tá? Então, para mostrar aqui uma variação da Sprint Identity, eu fiz uma implementação personalizada, onde nós criamos aqui as nossas tabelas integradas à nossa aplicação. Tá? Vimos os conceitos de View Model, né? Os conceitos da Partial View, né? De como tratar imagens, como usar o Weighted Framework, enfim. Vários conceitos que nós mostramos que é possível você aplicá-los e criar uma aplicação, embora simples, bastante funcional, tá? Que para colocar em produção ela precisa de alguns ajustes. Vimos os conceitos aqui do repositório, né? De como trabalhar com repositório, né? Com o framework, né? Aqui no meu projeto de domínio, nós vimos aqui a definição do repositório usando a interface, né? Enfim, eu creio que o objetivo aqui foi cumprido. E o objetivo foi aplicar os conceitos vistos no curso num projeto prático, simples, mas funcional. Tá? Então, com isso nós concluímos aqui a nossa loja de artigos esportivos. Se você quiser, você pode incrementar muito mais aqui, né? E fazer os ajustes para que essa aplicação se torne uma aplicação de produção, né? Implementando aqui o que falta. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar nessa última aula aqui da nossa loja de produtos. Até mais.